E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás onde o protagonista é um jogador muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista, conhecido como Leia, um jovem que era muito habilidoso com sniper, onde ele acertava vários alvos pequenos facilmente sem errar nenhum. Com isso ele queria entrar no exército para poder batalhar, porém ele acabou sofrendo um grave acidente e com isso ele acabou perdendo os movimentos das suas pernas e o preço da cirurgia era muito alto. Com isso ele foi jogado na sociedade novamente, até que um dia ele acaba sendo convidado para jogar um jogo de realidade virtual que muitas pessoas estavam jogando. Com isso ele entra nesse jogo e finalmente ele consegue andar novamente. Logo após isso ele se encontra com uma personagem desse jogo que fala para escolher um novo nome para usar nesse mundo de fantasia, porém ele decide que não vai mudar nada, nem seu nome nem seu personagem. Com isso ele é mandado para esse novo mundo agora como um aventureiro e com isso ele fica muito feliz por conseguir andar novamente, mesmo que seja em um jogo. Pouco tempo depois ele se encontra com outro personagem desse jogo que ensina as regras de como esse jogo funciona para ele e também ensina a batalhar contra monstros. Como ele já tinha conhecimento com batalhas no mundo real, ele acaba adquirindo uma poderosa habilidade com apenas um ataque. Após terminar o tutorial, ele é enviado para selecionar sua classe. Normalmente as pessoas demoram o dia todo para escolher sua nova classe e ele acaba descobrindo que também existe armas nesse jogo, mesmo ela não sendo tão moderna quanto do mundo real. Após alguns eventos ele acaba tendo que ser um mosqueteiro, mesmo sendo uma das piores classes. Ele está decidido que vai usar todo o seu conhecimento do seu tempo no exército para ficar mais forte e dominar essa nova classe e com isso mostrar para todos que ele não deve ser subestimado. Nesse próximo mangá a história inicia com o protagonista, conhecido como Shiryu, que nos dias atuais está isolado em casa por causa da morte da sua amiga. Com isso ele passa todo o seu tempo apenas jogando e ele ficou muito bom nos jogos, até que um dia sua vida muda completamente quando ele recebe o convite para participar de um jogo em seu celular. Após aceitar a oferta, uma luz misteriosa aparece em seu celular e logo após isso aparece uma tela com os status do seu personagem. Nesse jogo os pontos adquiridos podem ser trocados por qualquer coisa, mesmo não acreditando após pedir para trocar seus pontos por dinheiro e logo após isso ele receber o dinheiro em sua conta do banco. Com isso ele começa a acreditar que tudo que foi dito é realmente real e como pode trocar por qualquer coisa os pontos, ele decide que vai trazer sua amiga de volta à vida, porém é preciso 1 bilhão de pontos para ressuscitar uma pessoa morta e agora ele está decidido que vai juntar todos esses pontos e pouco tempo depois ele acaba recebendo uma missão e rapidamente ele aceita, mas as missões a maioria é de limpeza e a quantidade de pontos que ganha é muito baixa e após trabalhar por alguns dias sem parar ele tinha apenas 100 pontos. Após alguns eventos ele se encontra com uma mulher que fala que vai tomar todos os seus pontos e após ativar uma barreira ao redor deles ela começa a atacar ele. Com isso ela fala que o verdadeiro objetivo desse jogo é ganhar pontos matando outros jogadores e apenas os idiotas fazem tarefas. Mesmo tentando sobreviver ele descobre que dentro dessa barreira é como se fosse um jogo e apenas os jogadores existem dentro dela e ele não tem escolha a não ser lutar. Por sorte ele tinha ganhado uma chance de participar da loteria desse jogo e após ativá-la ele ganha um equipamento especial e agora ele tem como batalhar também. Após derrotar essa mulher ele vai iniciar uma nova jornada em busca de derrotar outros jogadores para que possa juntar todos os pontos e com isso consiga reviver sua amiga. Agora nesse próximo mangá a história segue com o aparecimento de um novo mundo conhecido como jogo. Com isso os jogadores começaram a entrar nesse mundo para lutar contra monstros e aumentar suas habilidades, e ao mesmo tempo eles ganhavam itens que podiam ser levados para o mundo real. Porém um dia eles se depararam com um grande desastre e vários monstros começaram a aparecer no mundo real e rapidamente todos os humanos começaram a ser dizimados e a guerra entre monstros e humanos nunca acabava e aos poucos os monstros começaram a dominar todas as cidades e poucos sobreviventes ainda estavam lutando na última cidade e eles eram a última esperança da humanidade e o guerreiro mais poderoso decide sacrificar sua vida para matar o demônio final e com isso o último imortal da raça humana caiu e a guerra entre humanos e monstros termina com a derrota da raça humana. Porém o protagonista, conhecido como Kinsha, o jogador que matou o demônio final, ganhou uma chance de reviver e após alguns eventos ele acaba se encontrando com um monstro que tenta matar ele, mas como ele estava com uma arma ele consegue
consegue derrotá-lo. Com isso ele descobre que está dentro do mundo do jogo, porém quando ele tenta acessar o sistema não tem respostas, e logo ele acaba descobrindo que renasceu 10 anos atrás, e com isso aparece uma mensagem do sistema falando que sua fuga do apocalipse foi bem sucedida e ele acabou tendo uma redefinição da sua identidade. E agora ele é apenas um soldado do exército de vanguarda e ele também ganhou do sistema o poder do deus da guerra. Como esse seu novo corpo é muito mais fraco do que seu antigo, ele tem dificuldade para derrotar o monstro fraco, mas com todo o seu conhecimento das suas batalhas, ele consegue matar o monstro. E agora ele vai iniciar uma nova aventura determinado a mudar o destino antes que o mundo caia na destruição dos monstros novamente. Porém não será uma tarefa fácil, pois a causa do apocalipse não era tão simples quanto parecia. Agora nesse próximo mangá a história segue em um mundo onde portais começaram a aparecer, e com isso guerreiros começaram a entrar neles para derrotarem monstros, e 5 anos após esse acontecimento a Rainha do Gelo apareceu onde ela seria o boss final, e com isso os 5 jogadores mais fortes conseguiram chegar até o seu portal. Entre eles estava o protagonista conhecido como Seijon, porém ao entrar nesse portal eles acabam descobrindo que apenas uma pessoa devia seguir para lutar contra ela. Como Seijon tinha resistência a gelo ele foi escolhido para batalhar, e com isso o restante de seus companheiros foram congelados. Após uma batalha intensa contra a rainha, ele conseguiu derrotá-la, mas como resultado, ele começou a absorver o poder da rainha, e com isso seu corpo foi congelado até que o poder seja completamente absorvido. E agora a história segue 25 anos após esses eventos onde os 5 guerreiros ficaram conhecidos como heróis por terem salvado o mundo, até que um dia Seijon finalmente consegue despertar do seu congelamento conseguindo absorver todo o poder da rainha, e com isso ele ganha uma poderosa habilidade de gelo. Após alguns eventos ele descobre que se passaram 25 anos e o mundo mudou muito. Agora estava, como todos desejavam, pacífico, e com isso ele decide parar de ser um guerreiro, pois não existem mais batalhas. Mas logo ele descobre que após a derrota da Rainha de Gelo uma nova mensagem apareceu para todos os jogadores. Um segundo andar apareceu e existe um total de 10 andares no elevador dimensional. Porém como eles eram os guerreiros mais poderosos do mundo, nesses 25 anos da ausência deles a humanidade só conseguiu completar o segundo andar, pois o terceiro andar é muito quente, e é preciso o núcleo da Rainha de Gelo para esfriar o andar. Após olhar melhor as estátuas dos seus amigos ele descobre que sua nova habilidade que ganhou é capaz de descongelar eles. Porém seu nível de magia é muito baixo ainda para quebrar o selo, e agora Seijo está decidido que vai ficar mais forte para que possa salvar seus amigos, e com isso ele começa um novo caminho para enfrentar poderosos monstros nos andares. Para terminar ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista, conhecido como Liu, um pro player aposentado de 26 anos, que desistiu da sua carreira e abriu uma loja de conveniência com o dinheiro que tinha ganhado. Com isso deixou tudo nas mãos de seus funcionários e se isolou em casa. Antigamente ele era o melhor entre todos os jogadores, mas como é um mundo muito competitivo pouco tempo depois foi destronado. Com isso decidiu parar de jogar de vez, e nos dias atuais está vivendo em um tédio insuportável. Porém as coisas começam a mudar quando enormes buracos começaram a aparecer por todo o mundo. Logo após isso uma tela aparece na sua frente, falando que ele foi convidado para o mundo do tutorial, mesmo acreditando que é apenas uma alucinação ele acaba aceitando, e após isso outra tela aparece para selecionar a dificuldade do tutorial. Como ele nunca teve dificuldades em concluir nenhum jogo antes, ele escolhe a mais difícil, a infernal. Após isso ele é mandado para outro local com outras pessoas. Eles falam que esse é o primeiro andar do tutorial. Pouco tempo depois ele é mandado para outro local para escolher sua arma inicial. Como ele já tem bastante experiência com isso ele sabe que a escolha da arma inicial é muito importante para seu caminho futuro. Após pensar muito, ele escolhe uma espada e um escudo. Com isso ele volta para a sala de espera novamente. Após o primeiro teste iniciar ele e seu novo grupo é mandados para masmorras separadas, mas como Leo escolheu a dificuldade infernal, ele é rapidamente gravemente ferido, e mesmo ele acreditando que era apenas um jogo a dura igual do mundo real, mas ele não aceita morrer ali e tenta volta para a sala de espera, pois lá a recuperação do corpo é instantânea, e após ganhar várias habilidades por tentar sobreviver, ele consegue volta para a sala de espera. E agora Leo vai ter que começar uma nova aventura nesse tutorial na dificuldade infernal, onde ele vai ter que ficar muito mais forte para que possa sair desse inferno.